Wagner de Oliveira tem os detalhes de Emelec 1, Atlético 2 na tela, Vagnão. Depois de ficar de fora do confronto na virada histórica contra o Fortaleza no Mineirão, Hulk viajou com a delegação e pode entrar em campo contra o Emelec na noite desta terça-feira em Guayaquil, no Equador, pelo confronto de ida das oitavas de finais da Copa Libertadores. O ídolo atleticano está de volta, mas o contestado técnico Turco Mohamed terá desfalques importantes para a partida de hoje. Keno, Zarate, Jair e Mariano. Sabemos que tiene buenos jugadores, pero bueno, nosotros tenemos que tratar de hacer lo nuestro. Venimos con una buena racha, así que va a ser un partido difícil de Copa Libertadores, como siempre es acá en Ecuador, así que hay que estar muy concentrados los 90 minutos. Se o Galo vem de 3 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, o Emelec está sem jogar há quase um mês. A última partida foi no dia 28 de maio. O time equatoriano empatou por 1-1 contra o Universitário pelo Campeonato Equatoriano. O jogo mata-mata é um jogo diferente, né, de um brasileiro. É diferente de um nacional, onde você tem que ter estratégias, tem que ter dobrar a atenção, porque esses jogos são definidos em detalhes. Nós vimos, sofremos, né, ano passado diante do Palmeiras, foi um detalhe que nos tirou. Então, claro, a gente sabe da importância de ganhar aqui. A gente veio para cá com o intuito de ganhar. O jogo de volta será no próximo dia 5 de julho aqui no Mineirão. O provável Atlético para enfrentar o Emelec hoje é Everson, Guga, Nathan Silva, Alonso, Arana, Ala, Otávio, Nátio, Ademir, Vargas e Hulk. Libertadores não tem jogo fácil, é sempre jogo muito difícil, principalmente fora de casa. Então a gente vai montar nossa estratégia para a gente não sofrer e atacar nos melhores pontos que o professor passar para que a gente busque a vitória. Estádio raizaço esse aí, hein? Estádio raizaço, bonito pra caramba. Ô, Fuscaldi, fala pra gente desse Emelec 1, Atlético 2, por gentileza. Será a vitória do Atlético, agora a volta do Hulk e tal. E aí, detalhe é que o Atlético nunca ganhou lá. E um outro detalhe, o Rubens deve ser titular, como tem jogado esse moleque, hein, Fusca? Bem-vindo. Ô, Everton, obrigado. Um abraço para todos os companheiros. Mais uma vez, eu sou facinho, é só me ligar que eu venho. Bonito, ficou bacana aqui. Ficou legal, cara, bonito, o cenário ficou do cacete. Quando o Todo Fusca, mundo ficou até mais bonito. Quando o Escoralic me mostrou assim, eu falei, caramba, será? Aí ele virou pra mim e falou assim, deixa comigo, deixa com o pai. Ficou bonito, maravilhoso, cara, maravilhoso. Agora, o Atlético hoje, ele tem que voltar. O jogo hoje é só pra voltar. Voltar vivo, tranquilo. O Emelec não é um time que apresenta muitos riscos para o Atlético. O Atlético é muito melhor. O Emelec teve uma primeira fase muito mais ou menos, ali uma vitória, um empate e uma derrota quando jogou em casa. O Atlético vai ter a volta do Hulk, que é muito importante. É outro time, né? O Atlético com o Hulk é uma outra equipe. E o Rubens, como você mesmo disse, está vindo de uma sequência boa, né? Toda vez que o Rubens joga, ele joga bem. É aquele cara nota 7. Ele não é nem um grande craque, um grande destaque, também não joga mal. Então o Rubens é muito constante, né? O Atlético hoje, se ficar 2-1, é um placar bem razoável para o Atlético, mas até um empate hoje é bom. Então, eu acho que o Atlético tem que aproveitar muito essa questão do time que não está jogando, né? O Emelec vem de um mês, né? Estou completando hoje, dia 28 de junho, um mês que o Emelec não joga, né? Uma partida oficial. Então o Atlético é a hora de pegar e aproveitar isso. E os últimos resultados do Emelec não são bons, né? Uma derrota, um empate dentro do campeonato equatoriano. Então eu acho que o Atlético... Até por essa distância que tem do último jogo, o último jogo do Emelec não faz diferença nenhuma. Se ganhou, se perdeu, não faz diferença nenhuma. É uma incógnita. O espaço de tempo, né? Essa questão do espaço de tempo que o time tem, é a hora do Atlético pegar e aproveitar, fazendo um bom jogo. O Atlético teve os seus principais jogadores, principais e os reservas, poupados da partida contra o Fortaleza, então o Atlético tem que ir para cima do Emelec, independente da situação da torcida lá, que lá é uma caixinha, o estádio lá é bem fechadinho. Você fala de ir para cima, eu só espero, Valu, que o Atlético não seja surpreendido, porque um jogo desses aí contra o Ceará, me parece, no intervalo. Aí, Otávio, te surpreendeu? O Atlético queria jogar desse jeito com o Ceará nesse primeiro tempo ou te surpreendeu
Ou o Atlético foi surpreendido? Aí, não, o Atlético foi surpreendido. Contra o Fluminense nos causou essa impressão de ter sido surpreendido. Já está na hora de equilibrar, né, Valuzão? Tá sim, boa tarde, Everton, boa tarde, Thiago, Eltinho, Fusca e, é claro, você que nos assiste em casa. Eu acho que o Emelec, ele vem num momento, é o adversário ideal para o momento que o Atlético passa. Porque apesar, pelo menos no meu recorte, daqui a pouco o Eltinho com certeza já vai discordar, o Atlético vem de 3 vitórias consecutivas na temporada, mas eu entendo que o rendimento ainda, tirando os jogos contra o Flamengo, por exemplo, o rendimento na partida contra o Fortaleza, se você coloca o resultado à parte, não foi satisfatório, na minha opinião, é claro. E o Emelec, eu não gosto de usar a palavra que é o adversário mais fácil, mas eu entendo que das oitavas, a gente fazendo uma comparação com o elenco do Atlético e o elenco do Emelec, essa situação que o Equador está passando, o Eltinho já confirmou também, 1 mês hoje vai se completar sem jogar, é o adversário mais acessível. Então, seria talvez um jogo muito mais complicado. Em Guayaquil não tem a questão da altitude, ainda por cima, então é bem favorável as circunstâncias para que o Atlético não seja surpreendido e, quem sabe, possa continuar dando essa sequência na temporada com relação aos resultados. Mas a Libertadores, aquilo, eu vou falar uma novidade aqui, né? Eu entendo sempre que é um torneio. O Emelec se rastejou nesta primeira fase, onde esteve no grupo do Palmeiras, Oriente Petroleiro e Deportivo Táchira, empatou em casa com o Deportivo Táchira, mas agora é vida nova para todo mundo. Tanto os que foram muito bem na primeira etapa, quanto os que rastejaram para chegar até o mata-mata. Trocando em miúdos o que disse o Valu, e eu concordo, boa tarde a todos, eu estou começando a falar agora, tem que atropelar hoje, não tem discussão não, tem que pegar o Emelec e passar o carro. Assim, com todo o respeito ao Emelec, com todo o respeito aos times que tem ali, tem que passar o carro. O Atlético é muito melhor que o Emelec. As 2 vitórias do Emelec foram contra o Oriente Petroleiro, que para mim era fase bônus. O Oriente Petroleiro é chamado de fase bônus da Libertadores. O time tomou de 7. Eu acho que o respeito mesmo dos times com os outros, eles acontecem quando o time vai lá e passa o carro. Ele vê que existe uma diferença de qualidade entre os dois, aí vai e passa o carro. E o Atlético tem que ir lá e tem que passar o carro. E outra coisa, não tem altitude, que é uma questão ruim. É um time que não joga há um mês já. Então, cara, assim, o Atlético vive um momento de turbulência, né? Oscilando bastante, mas tem que chegar lá e passar o carro. Ô, Elton, que time é pior? O Emelec ou o Fortaleza? Que time é pior? O Emelec. O Emelec. Pô, Fortaleza, eu tenho uma simpatia pelo Fortaleza ali, principalmente em algumas peças, mas essa questão do Emelec tem um outro probleminha para o Emelec. Ele perdeu aí nos últimos 30 dias 3 jogadores importantes para o sistema do treinador. Treinador que é espanhol, né? O treinador da equipe do Emelec é espanhol. Ele perdeu 3 jogadores que eram titulares, 2 com problemas no joelho e um que está saindo para o futebol mexicano. Então o Atlético tem sim que ir lá e se impor. Um time que briga para ser campeão da Libertadores, que é apontado como um dos principais favoritos aí para a conquista do título, é sim. O Emelec é uma presa considerada fácil para o Atlético. Eu concordo com tudo isso que os meninos estão falando. E outra coisa, no dia do sorteio aqui, vou entregar, eu estava aqui junto com o Everton e a gente apontou que os 2 times mais fracos entre esses que estavam classificados eram o Emelec e o Cerro Porteño. Sim, confirmo. Não era isso? Confirmo. Não era isso? Então, exatamente. O Atlético pegou um dos times mais fracos dentro dessa disputa. Então, o Atlético tem que ir lá sim e se impor. Libertadores. Libertadores. Agora, eu só quero saber uma coisa. Quem é que vai treinar o Atlético hoje? É o besta ou o bestial, né? Porque o turco, quando ganha, é o melhor técnico do Brasil. Quando perde, ele é uma porcaria que tem que sair. Isso aconteceu dentro do jogo do Fortaleza. No primeiro tempo, o turco não presta. Era o segundo é gênio. Era besta. Aí no segundo tempo, bestial. Você sabe que hoje eu tava vindo pra cá, eu juro, cara, você tocou nesse assunto, eu vindo pra cá, aí descendo a raja aqui e pensando, caramba, parece que virou um pecado, cara, criticar treinador, sabe? Parece que virou um pecado criticar treinador. Quando criticaram, com razão, a falta de linearidade, se é que existe essa palavra, eu inventei agora, mas deve existir, que vem de linear. A falta de linearidade do Palmeiras, cara, as críticas ali eram justas, é que tinha gente que passava do ponto. Aí você vai dizer assim, mas a imprensa passou do ponto com o turco, Pediu a cabeça dele. Quem pediu a cabeça dele?
E quem disse sobre a possível saída do Turco, disse por quê? Porque recebeu informação de dentro do clube de que o Turco tinha, existia uma pressão, existia olhos voltados para o mercado e que o Turco tinha que ganhar pelo menos um dos 2 jogos. Ele foi lá e ganhou. O Turco esteve demitido. Pois é, agora... Ele cairia se não ganhasse no Pois Flamengo, é, cara. domingo do Mineirão. Então assim, isso é fato, aí ele quem cairia. criticou e outra coisa, se você, Thiago, alguém do clube de alta patente diz pra você, Thiago, a gente realmente está de olho no mercado, o Turco precisa dar uma resposta, se o Turco não der uma resposta, ele vai cair. Aí você vai chegar aqui e você vai falar. Você não vai contar quem te falou, mas falar o que você ouviu, vai. Ele cairia e eu concordo com quem tinha a ideia de demiti-lo naquele momento. O Atlético vivia um momento ruim, então assim, eu não via nenhum problema na demissão. Acho que o Atlético acertaria naquele momento. E, cara, é o que acontece no futebol. O Atlético venceu 3 jogos seguidos e agora o Turco tem uma moral diferente no vestiário. Thiago, o Atlético começou a jogar bem ou só ganhou? Só ganhou. Essa é a grande questão. Então não faz diferença, porque daqui a pouco vai perder. Não, mas o resultado mantém, né, Flor? O resultado mantém, mas se ele tropeçar 2 vezes na sequência, ele cai de Exatamente, é o caso da semana passada. Aí tá errado, No início da semana passada, o que a gente falava aqui do Mancini e Pesolano em relação ao Turco? No início da semana passada. O trabalho do Turco, dos 3 treinadores em Minas Gerais, o trabalho do Turco é o pior. Aí o América continua não vencendo, não fazendo gols e tal. O Atlético começa a passar umas dificuldades, mas começa a vencer os jogos. Hoje você já olha para esse argumento e fala, bom, é que o resultado mudou. Agora, o Atlético tem sido um poço de organização? Não. É porque daqui a pouco... mim, não. Daqui a pouco, até eu acho que hoje o Atlético vai vencer o jogo. Vai passar pelo Emelec facilmente nesses 2 jogos. Mas daqui a pouco tem um jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil que é difícil. É muito difícil e é muito normal o Atlético perder para o Flamengo e ser eliminado. É normal, porque é um jogo igual. E aí o Atlético vai ser eliminado de uma Copa do Brasil, o Turco vai ter que cair. Essa que é a pergunta que eu faço o tempo inteiro. Que profissional que trabalha com essa pressão o tempo inteiro nas costas? Nos últimos jogos do Atlético, principalmente no jogo contra o Flamengo, eu gostei do que o Atlético fez. Então foi uma estratégia que foi utilizada no jogo da quarta, no jogo da Copa do Brasil. Não, beleza. Mas o negócio de esperar o Flamengo, dar a bola para o Flamengo, deixar o Flamengo girar, ser incisivo no ataque, isso é estratégia. A estratégia foi analisada pela comissão técnica junto com os jogadores. Vai ser assim que a gente vai jogar. E os jogadores deram uma resposta. O time venceu, pô. É uma competição dificílima contra um time fortíssimo que é o do Flamengo. Então eu acho que a gente tem que dar ponto também pro treinador nesse momento. Mas isso nunca faltou. Só fazer um contraponto. Dentro disso aí que você falou, a distância do Emelec pro Flamengo, vamos... E aí, então, que tipo de atitude você espera do Atlético hoje? Essa mesma estratégia do Flamengo na Copa do Brasil? Ou você espera um Atlético que vai lá em cima abafar o Emelec? Eu quero o Atlético lá em cima. Tá? Eu quero o Atlético lá em cima. Eu quero o Atlético lá em cima pra pegar e... Mas aí que tá. Parecido com esse que eu aí disse. que tá. Pra mim, 2 jogos. a questão de ser surpreendido começa quando ele vai lá marcar em cima, mete os 2 volantes marcando a saída de bola lá, abre aquela que a gente diz lá em Divinópolis, aquela loca no meio campo. Mas ele não e vai aí depois, não, é que eu não acho que o Emelec tem a qualidade que o Fluminense, por exemplo, tinha ou teve para fazer esse jogo. É por isso que eu estou dizendo, não é razoável nós aqui acreditarmos ou imaginarmos que o Atlético pode ser surpreendido pelo Emelec. Aquilo que o Fusca disse, gente, isso é Copa Libertadores, segunda fase é outra história, muda de figura e etc. Eu tô cansado de saber, mas olha, não dá pra gente ver o que o Atlético tem hoje de elenco, não dá pra imaginar que o Atlético possa sofrer qualquer tipo de surpresa com o Emelec logo mais. Agora, surpresa mesmo eu tenho pra te falar agora, sabe o quê? Eu vou falar da Rani agora.